Olá pessoal, a paz do Senhor, eu sou a Tia Poli do canal da Turma da Tia Poli e hoje nós estamos aqui para mais uma pré-aula da classe dos primários. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E se ainda não é inscrita, não deixe para se inscrever depois, já estamos há um trimestre juntos aprendendo a palavra do Senhor, não lhe custa nada e você vai ficar sabendo de primeira mão todos os dias que eu postar vídeos novos aqui no canal. Clica ali e se inscreve no botão ao lado inscrever-se, certo? E hoje nós estamos na nossa 13ª aula e o título da nossa lição, O Amor e Coragem que Venceram a Morte. E como hino para a nossa aula, eu trouxe ali para vocês 4 sugestões de hinos. Veja qual que vocês melhor se identificam ali para que seja usado durante a sua aula, amém? Continuando lá, sugestão de tarefa é o desafio coreográfico, ou seja, você escolhe um daqueles hinos que a gente colocou ali, que você não use para cantar, mas que você acha assim, que tem uma mensagem muito bacana, muito verdadeira, manda o link para eles lá para casa para fazer a coreografia. Aí eles escolhem, eles fazem o gesto e no início da aula você deixa cada um apresentar a sua coreografia. Se os seus alunos forem tímidos, talvez eles possam fazer em duplas. Para memorizar, ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. João 15:13. Então, neste momento, na hora que ele for falar esse versículo, eles vão falar em duplas. Aí, quando eu falar tem mais amor pelos amigos, ele abraça o amigo, certo? E aí ele termina de falar o versículo. De repente você troca as duplas também, até que todos abracem todos. E essa repetição, essas trocas é realmente para memorizar, para que eles possam repetir várias vezes o versículo e memorizar. Amém? Sugestão para a história, né? Pode ser contado usando os visuais em EVA, como eu coloquei na história abaixo. Lembra que eu achei rico o material dela, bem criativo, então dá para vocês usarem. Quem tem já o da revista, ok, use os da revista porque também dá para usar, tem ali bem bonitinho, né, a ilustração. Mas, como eu falo, se você é professora, se você prega também para criança, esse material você sabe que vai poder usar muitas e muitas vezes. E professora a gente sempre está usando, certo? Porque quando chegar a Páscoa, a gente já tem o material pronto. Se tiver uma ministração de Páscoa, uma ministração sobre essa história, você já tem. Daqui 2 anos, volta essa revista, você tem também ali guardando, você sabe que você sempre está usando. Fora que você pode emprestar para outras professoras, outras colegas suas, então não é perdido, né? É um tempo investido quando a gente faz ali os visuais. E aqui o que ressaltar na história? Como nós vamos falar ali logo após a morte de Jesus, eu tenho que fazer um apanhado ali sobre Jesus, que ele morreu, e ele, como não tinha pecado nenhum, ele vence a morte, porque a morte é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Como Jesus não pecou, ele não devia nada, ele entregou a sua vida voluntariamente, então a morte não tinha poder sobre ele porque não tinha pecado. E aí ele ressuscitou. E aí a gente vai mostrar ali também as atitudes das pessoas, dos discípulos, das mulheres que seguiam a Jesus. Por exemplo, no primeiro dia da semana, elas já estavam lá. Como Jesus ele morreu numa sexta-feira, né? O José da Arimateia ali já embalou o corpo de Jesus, levou para onde ele ia ficar, mas eles tinham o costume de preparar o corpo da pessoa que morria. Só que como ele morreu na sexta-feira, sábado é o dia santo, o Shabá, eles não trabalham nesse dia, elas não fizeram nada nesse dia. Já no que passou ali o Shabá, bem de manhã do primeiro dia, elas já estavam lá no sepulcro, certo? Aí quando elas chegam lá, elas veem que a pedra foi removida, que ele já não estava lá, aí o anjo fala com elas, né? Então a gente vai ressaltar a atitude delas assim, já começarem a semana buscando o Senhor. A primeira coisa que elas fizeram é buscar ao Senhor. E isso tem que ser uma atitude nossa sempre. Em primeiro lugar, as coisas de Deus. A palavra de Deus é muito clara, como diz, buscar primeiro o reino dos céus.
E às vezes a gente já levanta atrasada, a gente já levanta, né, tirando o lixo, pondo o café na garrafa, acordando os filhos, adiantando o almoço, dando uma limpadinha no que pode antes de trabalhar. Então a gente já levanta assim, e quando a gente vê, a gente passou o dia e vai orar apenas antes de dormir, vai orar se for para a igreja, vai orar se for comer. Então a gente tem que lembrar assim que, olha, a primeira coisa que elas fizeram foi lá entregar o que elas tinham preparado para Jesus. E é assim que tem que ser a nossa atitude também. Amém? O que mais? Ele não estava onde elas estavam buscando. Por quê? Porque elas foram buscar um Jesus que estava morto. E elas foram até a sepultura de Jesus. E esse Jesus, o nosso Jesus, já tinha ressuscitado. Muitas pessoas ainda creem, né? A gente vê as estátuas, eles colocam Jesus na cruz morto, né? Adoram aquele Jesus morto. E nós não, nós adoramos um Jesus que ressuscitou. O nosso evangelho todo é baseado na ressurreição de Cristo e não na morte de Cristo. Por ressuscitou, ele se apresentou para a mulher, ele era de corpo, tanto que ele mostrava, ele sentou, ele perguntou o que tinha para comer. Ele não era um fantasma, ele não era um espírito, tanto que as pessoas se assustaram, mas não. Ele estava ali de corpo, ele falou assim, olha as minhas mãos, olha os meus pés, né, a marca do ferimento que ele tinha nas mãos e nos pés. Então, ele ressuscitou de verdade, ele ficou 40 dias aqui ainda, depois que ele ressuscitou. E aí os discípulos viram ele indo em glória para o céu, né, nuvem, então ele foi abençoando e falando e foi subindo aos céus, certo? Então isso foi visível aos olhos das pessoas, certo? Não foi só um espírito, ou uma imaginação, ou uma voz, um sentimento, não. Foi verdade. Eles viram, eles tocaram em Jesus, certo? Jesus andou com eles, comeu com eles, tudo isso a gente vê ali registrado na Bíblia. Amém? E aí a gente vai falar ali também que quando Jesus se aparece para elas, elas adoram, elas se prostram perante Jesus, né? Então ele recebe essa adoração delas, ele fala para elas, olha, vai lá e conta para os discípulos, né? E aí elas vão e contam e os discípulos ficam desconfiando, tanto que Jesus tem que aparecer para eles, apareceu para todos eles ali, porque eles não estavam acreditando. Então o que que acontece? Então tudo que acontece na nossa vida é para testificar a glória de Deus. E às vezes a gente recebe bênçãos, recebe tanta coisa e não fala nada de Jesus. A gente aprende a palavra de Deus e não conta para os coleguinhas. Então, tudo que acontece na nossa vida, referente às experiências que você tem com Deus quando está orando, ou que você aprende da palavra de Deus quando você está lendo, isso é para ser compartilhado, certo? Planos, projetos e sonhos é outro departamento, certo? Esse a gente tem que vigiar com quem vai falar, como vai falar, se vai falar, certo? Então, esse a gente tem que estar colocando um guarda na nossa boca. Agora, quando é para falar do reino de Deus, quando é para falar testemunhar a glória de Deus, isso você precisa falar, certo? E aí, isso foi o que ele falou, vai lá e testifica. E ele foi subindo aos céus, e o que ele falou olha, preguem a minha palavra, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Esse foi o pedido do Senhor. Sempre esse é a ordem que ele nos deixou. Para todo mundo. Conheceu a Cristo? Pregue a palavra dele. Conheceu Jesus? Pregue a palavra dele. Certo? Então, é isso importante você estimular as crianças para isso, né? Ele demonstrou maior amor quando ele entregou a vida dele por nós. Quando ele deixou a glória dele para vir aqui viver conosco, imagine você num lugar de glória, a gente está na presença do Senhor, a gente está ali envolvida com aquela glória, você não quer sair daquele lugar. Isso que a gente consegue, assim, é uma fração do que realmente é a glória de Deus, certo? A gente fica ali, né, na pontinha da glória, ele só sentindo, às vezes, um culto tão maravilhado, tão maravilhoso, ou numa oração que você está ali na presença do Senhor, só você e ele, e aí você não quer sair daquele lugar, porque aquilo te preenche, aquilo te traz uma alegria, um gozo, né, infindo. E aí ele abre mão de tudo, ele vivia nessa glória, ele sempre viveu nessa glória, e de repente ele abre mão de tudo, fora que estava na presença do Pai,
né? Se distanciar do pai e vir viver nessa terra, né? Sabendo tudo que ele ia passar, que as pessoas iam rejeitar, mas ele fez tudo isso por amor. Então, imagine, isso é amor, isso é coragem, isso sim é ser herói, isso é vencer de verdade, e tudo isso ele fez por nós. Então, e a única coisa que ele pede, eu fiz tudo isso para vocês. Agora vai e pregue a minha palavra. Amém? Estimule seus alunos também dessa forma, professora. E para brincar, né, leve massinha, tem bastante receitas aí, né, no YouTube de massinhas caseiras para as crianças, as suas crianças são maiores, não precisa ter todo aquele cuidado, pode ser feito com amaciante, com condicionador, né, porque não precisa, eles não vão pôr na boca, eles já sabem, né, pode ser com suco ou com corante, como você achar melhor ali as massinhas, tem várias texturas, né, então leve massinha para eles modelar. Então, gente, essa atividade é muito gostosa, massinha, eu gosto muito de brincar com massinhas, minhas filhas brincam bastante, a menor ainda brinca mais, né, as outras grandes já tiveram nas fases delas. Então, eles gostam de brincar com massinha. Essas slime que estão usando agora, né? Que agora, faz uns anos aí que eles gostam também. Mas a slime não dá para modelar, né? Ela não modela. Agora, a massinha mesmo, ela vai modelando. Aí você fala, olha, modela o túmulo de Jesus, mostra que tá vazia, olha a pedra movendo. Então, deixa eles usarem a criatividade deles. Brinque com eles, modele. Uma vez eu levei e fiz bastante massinha. Aí eu levei e contei toda a história para eles, modelando a massinha. Aí eu não lembro bem qual era a história, e eu falava para eles, não, agora vamos modelar um monte para onde eles subirem, eles faziam um monte. Eu falei, não, agora, acho que era de Abraão, se não me engano, agora vamos modelar a ovelhinha. E aí eles modelavam a ovelhinha, né? Eu falei, deixa eu ver as ovelhinhas como é que estão. Então é um momento gostoso, e aquilo guarda na cabeça deles, que quando eles vão contar a história, eles vão lembrando de tudo que eles viveram na aula e vão contando, certo? Então, que Deus abençoe vocês. E para revisar a aula também, né? Você pode fazer aquela brincadeira de batata quente. Como tem vários personagens, várias situações ali, vários momentos, faz essa brincadeira também com eles, certo? Que Deus, a brincadeira da batata quente é tranquila, né? Você coloca ali a pergunta dentro de um saquinho e vai pôr um louvor, e quando o louvor e vai passando de mão em mão. Quando o louvor parar, a criança tem que abrir o saquinho, tirar uma pergunta e responder. Se não souber, ela pode indicar um colega para ajudar ela, ou quem está do lado, ou outro, certo? O importante é que a resposta seja dada para não ficar dúvidas, certo? Então, que Deus abençoe a aula de vocês, professoras. E estamos aqui, né? Semana que vem estamos com conteúdo novo, se Deus quiser. Um abraço para todas vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!